Lei Complementar número 60, de 11 de maio de 2000. Institui o Código de Obras e Edificações de Florianópolis, e dá outras providências. Faço saber a todos os habitantes do município de Florianópolis, que Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei Complementar. Capítulo 1º. Disposições preliminares. Artigo 1º. Este Código disciplina, no município de Florianópolis, os procedimentos administrativos e executivos, e as regras gerais e específicas a serem obedecidas no projeto, licenciamento, execução, manutenção e utilização de obras, edificações e equipamentos, inclusive os destinados ao funcionamento de órgãos ou serviços públicos, sem prejuízo do disposto nas legislações federal e estadual pertinentes, no âmbito de suas respectivas competências. Parágrafo único. Este Código aplica-se também a essas edificações existentes, quando os proprietários pretenderem reformá-las, mudar seus usos ou ampliá-las. Artigo 2º. Esta lei complementar tem como objetivos: inciso 1º. Orientar os projetos e as execuções das obras e edificações no município de Florianópolis, visando o progressivo aperfeiçoamento da construção e o aprimoramento da arquitetura das edificações. Inciso 2º. Assegurar a observância e promover a melhoria dos padrões mínimos de segurança, higiene, salubridade e conforto das edificações de interesse para a comunidade. Artigo 3º. Para os efeitos de aplicação deste Código, são adotadas as seguintes definições. Inciso 1º. Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT. Inciso 2º. Acréscimo ou aumento. Ampliação de área de edificação existente. Inciso 3º. Afastamento. Distância entre o limite externo da projeção da construção até o alinhamento, a S divisas do lote, ao eixo da via pública, ou a outra referência determinada em lei, descontados os beirais e o balanço frontal permitidos. Inciso 4º. Alinhamento. Linha legal que limita o terreno, e a via ou logradouro público. Inciso 5º. Alvará. Instrumento da licença, ou da autorização para construir, ou reformar. Inciso 6º. Andaime. Estrutura necessária à execução de trabalhos em lugares elevados, que não possam ser executados em condições de segurança a partir do piso, sendo utilizada em serviços de construção, reforma, demolição, pintura, limpeza e manutenção. Inciso 7º. Apartamento. Unidade residencial autônoma em edificação multifamiliar, de hotelaria ou assemelhada. Inciso 8º. Aprovação de projeto. Ato administrativo que precede o licenciamento das obras de construção, ampliação ou reforma. Inciso 9º. Área de acumulação. Espaço destinado à parada eventual de veículos, situado entre o alinhamento e o local de estacionamento propriamente dito. Inciso 10. Área de construção. Soma das áreas dos pisos utilizáveis, cobertos ou não, de todos os pavimentos de uma edificação. Inciso 11. Ático. Pavimento de cobertura de uma edificação, possuindo área coberta menor que a dos pavimentos inferiores, de acordo com limites fixados em lei. Inciso 12. Balanço. Avanço, acima de pavimento de referência, de parte da fachada da edificação sobre o afastamento frontal. Inciso 13. Beiral ou beirado. Prolongamento do telhado que sobressai das paredes externas da edificação. Inciso 14. Bicicletário. Equipamento de uso coletivo para estacionamento de bicicletas. Inciso 15. Circulação. Elemento de composição arquitetônica, horizontal ou vertical, cuja função é possibilitar a interligação entre unidades autônomas, compartimentos ou ambientes de qualquer natureza. Inciso 16. Corredor.
Local de circulação interna de uma edificação, confinado, que serve de comunicação horizontal entre dois ou mais compartimentos ou unidades autônomas. Inciso 17. Cota. Distância vertical entre um ponto do terreno e um plano horizontal de referência, número colocado sobre uma linha fixa auxiliar traçada em paralelo com uma dimensão ou ângulo de um desenho técnico, que indica o valor real de distância entre dois pontos ou abertura correspondente, no mesmo representado. Inciso 18. Declividade. Relação percentual entre a diferença das cotas altimétricas de dois pontos e a sua distância horizontal. Inciso 19. Demolição. Derrubamento de uma edificação, muro ou instalação. Inciso 20. Dependências de uso comum. Conjunto de dependências ou instalações da edificação, que poderão ser utilizadas em comum por todos, ou por parte dos titulares de direito das unidades autônomas. Inciso 21. Dependências de uso privativo. Conjunto de dependências de uma unidade autônoma, cuja utilização é reservada aos respectivos titulares de direito. Inciso 22. Edificação. Obra destinada a abrigar atividades humanas, instalações, equipamentos ou materiais. Inciso 23. Edificação de uso misto. Edificação cuja ocupação é diversificada, englobando mais de um uso. Inciso 24. Embargo. Ato administrativo que determina a paralisação de uma obra. Inciso 25. Equipamento. Elemento destinado a guarnecer, ou completar uma edificação, a esta integrando-se. Inciso 26. Escada. Elemento de composição arquitetônica, cuja função é possibilitar a circulação vertical entre dois ou mais pisos de diferentes níveis, constituindo uma sucessão de, no mínimo, 3 degraus. Inciso 27. Especificação. Discriminação dos materiais e serviços empregados na construção. Inciso 28. Estacionamento. Local descoberto destinado à guarda de veículos. Inciso 29. Faixa sanitária. Área não edificandi cujo uso está vinculado à servidão de passagem, para efeito de drenagem, manutenção de vegetação, captação de águas ou rede de esgotos, e ainda respectivos espaços para manutenção e limpeza. Inciso 30. Forro. Designação para o material de acabamento dos tetos dos compartimentos. Inciso 31. Forro. Forro removível, de material leve, geralmente suspenso de laje ou estrutura de telhado. Inciso 32. Galeria comercial. Conjunto de lojas servido por uma circulação horizontal, com acesso à via pública, ventilação permanente, e dimensionada de forma a permitir o acesso e a ventilação de lojas e serviços a ela dependentes. Inciso 33. Garagem local coberto da edificação, onde são estacionados ou guardados veículos. Inciso 34. Guarda-corpo. Barreira protetora vertical, maciça ou não, delimitando as faces laterais abertas de escadas, rampas, patamares, terraços, balcões, mezaninos, etc. Inciso 35. Habitação coletiva. Edificação usada para moradia de grupos de pessoas, tais como casas geriátricas, pensionatos, conventos, etc. Inciso 36. Habitação multifamiliar. Edificação usada para moradia em unidades residenciais autônomas. Inciso 37. Habite-se. Atestado de verificação da regularidade da obra quando da sua conclusão, correspondendo à autorização da Prefeitura para sua ocupação ou uso. Inciso 38. Hospedaria. Edificação usada para serviços de hospedagem, cujos compartimentos destinados a alojamento são, predominantemente, do tipo quarto, dormitórios isolados. Inciso 39. Hotel.
Edificação usada para serviços de hospedagem, cujos compartimentos destinados a alojamento são, exclusivamente, das espécies apartamento, dormitório com banheiro privativo e suíte. Inciso 40. Hotel-residência. Hotel ou assemelhado, com equipamentos de cozinha nos apartamentos, independentemente da razão social ou nome fantasia utilizado, apartamento-hotel, flat service, residência service e outros. Inciso 41. Giral. Mezanino construído de materiais removíveis. Inciso 42. Lanço de escada. Série ininterrupta de, no mínimo, 3 degraus, espelhos. Inciso 43. Licenciamento da obra. Ato administrativo que concede licença e prazo para início e término de uma obra. Inciso 44. Local de reunião de público. Ocupação ou uso de uma edificação ou parte dela, onde se reúnem mais de 50 pessoas, tais como auditórios, assembleias, cinemas, teatros, tribunais, clubes, estações de passageiros, igrejas, salões de baile, museus, bibliotecas, estádios desportivos, circos e assemelhados. Inciso 45. Logradouro público. Espaço de domínio público e de uso comum do povo. Inciso 46. Loja. Tipo de edificação ou compartimento destinado, basicamente, à ocupação comercial varejista e à prestação de serviços. Inciso 47. Marquise. Balanço constituindo cobertura, localizado na fachada frontal da edificação. Inciso 48. Meio-fio. Bloco de cantaria ou concreto, que separa o passeio da faixa de rolamento do logradouro. Inciso 49. Mezanino. Piso intermediário entre o piso e o teto de um compartimento, subdividindo parcialmente. Inciso 50. Muro de arrimo. Muro destinado a suportar desnível de terreno superior a 1,00 metros, 1 metro. Inciso 51. Obra. Realização de trabalho em imóvel, desde seu início até sua conclusão, cujo resultado implique na alteração de seu estado físico anterior. Inciso 52. Obra emergencial. Obra de caráter urgente, essencial à garantia das condições de estabilidade, segurança ou salubridade de um imóvel. Inciso 53. Paramento. Nome dado a duas superfícies verticais aparentes de uma parede. Paramento interno e paramento externo. Inciso 54. Passagem. Circulação, coberta ou não, com pelo menos um de seus lados aberto. Inciso 55. Passeio. Parte da via de circulação destinada ao trânsito de pedestres. Inciso 56. Patamar. Piso situado entre dois lanços sucessivos de uma mesma escada. Inciso 57. Pavimento. Parte de uma edificação situada entre a face superior de um piso acabado e a face superior do piso seguinte, ou entre a face superior de um piso acabado e o teto acima dele, se não houver outro piso acima, conjunto de dependências situadas no mesmo nível, compreendidas entre dois pisos consecutivos. Inciso 58. Pavimento em pilotis ou pilotis. Conjunto de colunas de sustentação do prédio, que deixa livre o pavimento, o qual deverá estar predominantemente aberto em seu perímetro, e que não poderá estar localizado acima do terceiro pavimento da edificação, deduzidos, para este efeito, os subsolos, sobrelojas ou mezaninos. Inciso 59. Pé direito. Distância vertical medida entre o piso acabado e a parte inferior do teto de um compartimento, ou do forro, se houver. Inciso 60. Peitoril. Superfície horizontal de fecho inferior de uma janela, ou face superior de uma mureta, parapeito ou guarda de alvenaria de terraços, balcões e varandas,
por extensão, medida vertical entre esta superfície e o piso interno da dependência onde se acha situada. Inciso 61. Perfil do terreno. Situação topográfica existente, objeto do levantamento físico, que serviu de base para a elaboração do projeto, ou constatação da realidade. Inciso 62. Perfil original do terreno. Aquele constante de levantamentos aerofotogramétricos anteriores, ou do loteamento aprovado, refletindo a realidade topográfica existente antes de qualquer movimento de terra no imóvel. Inciso 63. Pérgola. Construção destinada ou não a suportar vegetação, com elementos horizontais, vigas, ou inclinados superiores, distanciados regularmente, sem constituir cobertura. Inciso 64. Platibanda. Mureta ou balaustrada construída no coroamento de uma fachada, para seu arremate, e, ao mesmo tempo, para ocultar a vista do telhado, ou constituir guarda de terraço. Inciso 65. Piso. Plano ou superfície de acabamento inferior de um pavimento. Inciso 66. Rampa. Elemento de composição arquitetônica, cuja função é possibilitar a circulação vertical entre desníveis, através de um plano inclinado. Inciso 67. Reconstrução. Obra destinada à recuperação e recomposição de uma edificação, motivada pela ocorrência de incêndio ou outro sinistro fortuito, mantendo-se as características anteriores. Inciso 68. Recuo. Faixa de terra pertencente à propriedade particular a ser incorporada ao logradouro público para fins de modificação do alinhamento. Inciso 69. Reentrância. Espaço aberto que fica recuado do plano da fachada onde se situa. Inciso 70. Reforma. Obra que implica em uma, ou mais das seguintes modificações, com ou sem alteração de uso: área edificada, estrutura, compartimentação, volumetria. Inciso 71. Reparo. Obra ou serviços destinados à manutenção de um edifício, sem implicar em mudança de uso, acréscimo ou supressão de área, alteração da estrutura, da compartimentação, da volumetria, e dos espaços destinados à circulação, iluminação e ventilação. Inciso 72. Restauro ou restauração. Recuperação de edificação tombada ou preservada, de modo a restituir-lhe as suas características anteriores. Inciso 73. Sacada ou balcão. Parte da edificação em balanço em relação à parede externa do prédio, tendo, pelo menos, uma face aberta para o espaço livre exterior. Inciso 74. Saguão ou hall. Compartimento de entrada em uma edificação, onde se encontra, ou que pode dar acesso à escada, local de acesso aos elevadores, tanto no pavimento térreo como nos demais pavimentos. Inciso 75. Saliência. Elemento arquitetônico da edificação, que se destaca em relação ao plano de uma fachada. Inciso 76. Serviço do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do Município Cepam. Inciso 77. Sobreloja. Piso intermediário situado entre o piso e o teto da loja, com acesso exclusivo através desta e sem utilização como unidade autônoma, ocupando até o máximo de metade da área de loja. Inciso 78. Sótão. Pavimento resultante do aproveitamento do vão sob a cobertura da edificação, em que a face superior da laje de piso esteja em nível igual ou superior ao do início do telhado com inclinação inferior a 4/5, 45 graus. Inciso 79. Subsolo. Pavimento situado abaixo do nível natural do terreno, ou de outra referência de nível definida em lei. Inciso 80. Suíte. Dormitório, num prédio residencial, que tem anexo um banheiro exclusivo, podendo ainda possuir quarto de vestir, saleta íntima ou closet,
ou, em hotéis e hospitais, acomodação constituída de dormitório, banheiro e saleta. Inciso 81. Tapume. Vedação provisória usada durante a construção. Inciso 82. Telheiro. Edificação rudimentar fechada somente em uma face, ou, no caso de encostar nas divisas do lote, somente nestes locais, tendo, no mínimo, uma face completamente aberta, em qualquer caso. Inciso 83. Terraço. Local descoberto sobre uma edificação, ou ao nível de um de seus pavimentos, acima do nível final do terreno, constituindo piso acessível e utilizável. Inciso 84. Terreno natural. Superfície do terreno na situação em que se apresenta ou apresentava na natureza, ou conformação dada por ocasião da execução do loteamento. Inciso 85. Teto. Acabamento inferior dos pisos intermediários ou vedação entre o último pavimento e a cobertura do prédio. Inciso 86. Toldo. Elemento de proteção constituindo cobertura de material leve e facilmente removível, do tipo lona ou similar. Inciso 87. Unidade autônoma. Edificação, ou parte dela, composta de compartimentos e instalações de uso privativo, constituindo economia independente. Inciso 88. Uso predominante. Ocupação principal para a qual a edificação, ou parte dela, é usada ou foi projetada para ser usada, devendo incluir as ocupações subsidiárias, que são parte integrante desta ocupação principal. Inciso 89. Uso residencial. Ocupação ou uso da edificação, ou parte da mesma, por pessoas que nela habitam de forma constante, ou transitoriamente. XC varanda. Parte da edificação, não em balanço, limitada pela parede perimetral do edifício, tendo pelo menos uma das faces abertas para o espaço livre exterior. XCI verga. Peça superior do marco de uma esquadria, ou paramento inferior da parede, que delimita superiormente o vão de uma porta ou janela, por extensão, distância vertical entre esta superfície e o forro do compartimento considerado. XCII vistoria. Diligência efetuada pela Prefeitura, tendo por fim verificar as condições de regularidade de uma construção ou obra. Parágrafo único. Estas definições são genéricas, prevalecendo sempre as definições específicas, quando existentes neste Código, ou em outra lei do município.